Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa e nesse programa a gente tem um tema super legal. É um tema que está bastante em alta, que é hardware, computador gamer. Siga com a gente que vai ser bem legal essa conversa. Meu nome é João, eu sou o coordenador aqui da Escola Técnica Adélia e eu tô com o Henrique, que vai se apresentar, que é o convidado que eu trouxe hoje, que tem bastante bagagem na área de manutenção, hardware e montagem de computador. Como que é a sua história com hardware, computador? Eu tenho a minha história que desde a infância eu sempre gostei muito de mexer em computador. Sempre fui um entusiasta. E você, como é que é a sua história aí com essa área que é imensa, que é a parte de manutenção, computador de maneira geral? Certo, João. Primeiramente, olá a todos, eu sou o professor Henrique, eu também sou professor aqui da Escola Técnica Adélia, professor de manutenção de computadores e segurança da informação. Isso começou desde cedo. Tá? Foi desde cedo. Eu era bem jovem ali, por volta de 12, 13 anos, e eu tinha muita curiosidade, né? Então, na época, eu fui muito motivado também pelo meu tio, que na época morava comigo também. Então, eu tinha bastante curiosidade de mexer primeiro nos brinquedos que eu tinha. Então, por exemplo, eu tinha um videogame que já não funcionava, eu queria abrir, queria ver como que ele era por dentro. Ou então, qualquer tipo de brinquedo eletrônico, tipo carrinho de controle remoto. Inclusive, eles brigavam comigo de não queriam mais me dar brinquedo, porque eu gostava de abrir para ver como funcionava. Gostava, tipo, de tirar os motorzinhos para fazer alguma outra engenhoca, alguma coisa do tipo, né? E aí, quando minha mãe viu esse meu interesse, ela decidiu me colocar numa escola para fazer um curso de informática. Uma escola onde o curso era baseado ali em informática aplicada, basicamente. Onde se tinha ali pacote Office, um pouco de Photoshop, edição, Básico, também né? o básico, mas também tinha uma aula que era de manutenção de computadores. Legal. E quando a gente teve ali a primeira aula prática daquilo, foi onde eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Eu tenho certeza. Nessa época aí eu já estava por volta dos 14, 15 anos mais ou menos. E aí esse curso durou ali por volta de 2 anos, eu finalizei esse curso, né? E aí depois disso me veio a oportunidade de fazer o curso técnico aqui na Escola Técnica Adélia também, né? Onde a gente fez o curso e logo ali no primeiro semestre do curso eu já estava fazendo um estágio. E depois disso, a coisa só alavancou de vez. Aí eu tô aí mais de 5 anos trabalhando na área de informática e também com manutenção de computadores. Até uma curiosidade super legal, o Henrique foi meu amigo de turma. Então a gente no curso técnico, nós éramos da mesma turma lá em 2018 aqui na Escola Técnica Adélia. Então olha só, a gente basicamente teve os mesmos professores, a mesma base de conhecimento e hoje a gente trabalha junto. Não só dando aula para o curso técnico em informática, mas aqui dentro da empresa fazendo manutenção, mexendo nos sites, plataforma. Então é muito legal que o curso técnico abre várias portas pra gente, Sim, né? ele abre um leque de infinitas possibilidades, né? Você pode ser tanto um programador quanto também um técnico informático, um cara que arruma computador de fato, abre, faz as manutenções e tudo mais. Isso é bem legal. Então, para você ver, pessoal, muitas vezes você não sabe para qual área você gosta dentro da tecnologia. Você, assim como nós, tem esse entusiasmo, gosta de jogos, gosta de mexer em programas, estudar essa parte de tecnologia, mas não sabe definitivamente qual área você quer seguir dentro dessa parte de tecnologia. Porque, de fato, pessoal, tem milhares de áreas que você pode seguir diferente. Nós seguimos 2 áreas. A área de tecnologia mexendo em programação e hardware, que é o que a gente vai conversar hoje, principalmente sobre hardware, que está muito em alta. E por que o hardware está em alta, né, Henrique? Os queridos jogos aí, né? A gente tem vários lançamentos aí de jogos, e com os jogos sendo lançados, a gente tem uma procura por pessoas querendo montar computador para se divertir. Correto? Certo, João, é verdade, né? Na verdade, se a gente parar para analisar, é uma coisa que ela vem crescendo ali mais ou menos desde 2015. Sim. Né? A gente tem alguns canais no YouTube aí, criadores, como por exemplo, a Adrenaline, o Rockets Labs lá também. Sim. Tem muitos canais ali que a gente acaba acompanhando durante o tempo e a gente acaba tendo aquela vontade de saber como que funciona tudo aquilo, né? E aí, conforme tudo vai
tudo vai evoluindo, a gente também chega um ponto que a gente quer montar ali o nosso próprio computador, né? Eu acho que é o objetivo de qualquer pessoa que possa estar vendo esse vídeo, por exemplo. Então você tem o mesmo conhecimento aplicado em duas coisas diferentes. Você pode ter o seu próprio computador, e aí ao invés de você pedir para alguém montar, você pode ter esse conhecimento para ir montar o seu computador, baseado exatamente no que você precisa. E além do seu próprio computador, você tem família, você tem colegas que podem ser que também tenham computadores, e você pode fazer a manutenção para eles. Então você pode cobrar um valor para fazer uma manutenção e já ganhar dinheiro com esse conhecimento que você usa para si. Então olha só, com um conhecimento você usa para cunho pessoal, montar o seu próprio computador, e para cunho profissional. Então você pode fazer manutenção para outros computadores, seja de uma empresa ou de amigos seus que você tiver. Então olha só, para a gente montar um computador, falando pessoalmente para você, qual que é o primeiro passo aí para o espectador que está vendo a gente montar um computador? O que pergunta você faria para montar o seu primeiro computador gamer, aí pensando que você quer jogar, enfim? Na verdade, tipo, a primeira coisa que você precisa saber é para que esse computador vai ser utilizado. Então, se você vai usar ele, por exemplo, para jogar, se você tem foco em edição de vídeo, se você vai trabalho simples como trabalho de escritório, então quando você vai montar uma máquina, tudo vai depender daquilo que ela vai ser utilizada, para você também não ter um gasto excessivo na hora de montar ali o seu hardware, né? Aí eu acho que vem o primeiro problema, né? A pessoa ela não tem esse conhecimento. Então ela vai, às vezes, em sites que vendem computadores prontos, ela compra qualquer coisa. Ela gasta 6 mil reais, às vezes, para fazer um trabalho só de escritório, então mexer no Word, PowerPoint, estudar, às vezes, no YouTube, e olha só, ela tem um super computador e ela não faz nada. Ou, às vezes, aquela pessoa que quer jogar jogos da atualidade compra um computador de 1.000 reais. Ela é influenciada por outra pessoa, um vendedor, não tem o conhecimento para verificar se de fato aquele computador vai servir para ela, compra um computador de 1.000 reais e se frustra na hora que ela vai jogar alguma coisa e fica lá travando. E aí fica super chato, né? Olha só como esse conhecimento é importante, né? Você não sabe para onde você quer ir, você não sabe nem que tipo de computador você precisa comprar. Exato, porque se você não sabe por onde você quer ir, você não sabe por onde começar. É isso, né? Você não vai ter ali uma necessidade inicial. Muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente pensa, eu quero ter um computador, ponto. Isso aí. Aí você fala pra sua mãe ali pra tentar convencer. Mãe, eu quero um computador pra estudar, fazer trabalho e tal. E aí, de repente ali a mãe, o pai, ele vai comprar o computador com esse intuito e quando você tem o computador, você vai tentar ali jogar, que é o que de verdade você queria, né? Sim. E você vai acabar se frustrando bastante. E principalmente porque ele não tem o conhecimento para explicar quais são as peças que ele precisa. Exatamente. Então, vai falar para mim comprar um computador. A sua mãe, o seu pai não tem culpa do computador que ele vai comprar, porque eles também não têm esse conhecimento de qual que deve ser comprado, quais são as melhores peças, qual peça encaixa com outra para de fato fazer um computador que consiga fazer esse trabalho. Então, olha só, pessoal, que conhecimento importante é esse de manutenção. E esse caso que talvez você possa estar vivendo é o caso de milhares de pessoas que às vezes compram um computador que não atende a necessidade dela. E não é sobre dinheiro especificamente. Porque com o mesmo valor você consegue comprar computadores para coisas diferentes. Então, você tem 3 mil reais, você pode comprar um computador para jogo, e aí você tem que investir em peças específicas para isso. Ou se você é um programador, você pode, de fato, usar o mesmo computador para as duas coisas. Mas é melhor você ter um computador específico com peças específicas para programação. E tudo isso, você precisa ter esse conhecimento. Sim. Então, sem fazer um curso técnico, você não consegue adquirir talvez essa experiência necessária para identificar qual peça é melhor para cada coisa. Acho que vale a colocação aqui. Algum tempo atrás, um amigo meu de escola, ele falou, Henrique, você pode me ajudar? Eu tenho 5 mil reais e eu quero montar um computador. E aí ele mostrou pra mim, no site da Kabum, um computador que ele tinha montado já, as peças que ele tinha já montado. Aí quando eu vi, eu já tinha dado os 5 mil reais, estourado até, e o cara tava com um Ryzen 5 2600, uma 3080 Ti, uma fonte nada a ver, tipo assim, o hardware que não é compatível, que provavelmente ele teria muitos problemas no que ele ia fazer. Eu falei, não, calma aí, vamos
vamos com mais calma, vamos ver o que a gente pode melhorar. E aí, com um pouquinho ali de paciência e também de conhecimento, a gente melhorou ali, a gente conseguiu chegar num Ryzen 5 5600, que é um processador muito mais atual, Sim. a 3080 Ti. Eu falei para ele, isso aqui é um exagero, a gente não precisa de tudo isso, né? Sim. Então a gente pode economizar em um ponto para melhorar outro, porque senão você vai ter ali perca de eficiência no computador. E aí a gente conseguiu montar um computador até, eu diria que até bem melhor do que o que ele tinha montado com a mesma faixa ali de custo, né? Esse é um ponto bem importante, que às vezes você vai comprar um computador pronto e eles investem muito, por exemplo, na placa de vídeo. Então você tem aquele chamariz RTX 3080 Ti. Você vai ver as outras peças, é uma carcaça. É só plástico. Exatamente. São peças horríveis. Mas você tem na propaganda 3080 Ti. Aí você vai ver o preço do computador, é o valor da 3080 mais R$500. Perfeitamente. Um pouquinho a mais. Porque esse pouquinho a mais é o valor de investimento nas outras peças. Então você tem uma super placa de vídeo para jogar, mas você tem uma placa-mãe de R$100, R$150, que é horrorosa, que não vai usar tudo que aquela placa de vídeo, né? Todo não vai extrair todo o potencial ali dos componentes do hardware que estão ali, né? Aí às vezes a pessoa gasta R$5.000, que a gente sabe que hoje em dia é muito dinheiro, R$5.000, Sim. para uma coisa que, das duas, uma não vai funcionar, porque pode ser que a gente tenha um desgaste tão grande, então uma placa-mãe que não seja compatível com a placa de vídeo, então ela não tenha, por exemplo, memória o suficiente para aquela placa de vídeo fazer efeito, e aí uma placa de vídeo de R$200 vai fazer o mesmo efeito de uma 3080. Ou você vai ter que vai ficar oscilando. Então, às vezes, em alguns jogos vai sair legal, porque só depende da placa de vídeo, mas aí você vai entrar no Discord e no Google Chrome e o computador vai dar a tela azul. Sim, o computador vai morrer porque ele não vai conseguir fazer ali uma atividade multitarefa, por exemplo, né? Ele não vai conseguir. Porque, como o João falou, se você tem uma placa de vídeo muito forte, mas o resto do hardware é qualquer coisa, então ali, beleza, a sua parte gráfica ela vai estar show, mas ela também não vai conseguir dar o 100% dela porque o resto do hardware não vai acompanhar. E uma coisa que a gente passa muito hoje, eu não sei se você já se deparou com isso, mas quando a gente vai procurar computadores para comprar prontos, muitas vezes o que as empresas estão fazendo é colocar hardwares muito antigos para vender como se fosse uma coisa maravilhosa. Então, uma coisa que acontece muito, que eu cheguei a pesquisar recentemente, foi que, por exemplo, você pesquisa um PC Gamer no Mercado Livre. Beleza, o PC Gamer aparece lá, Intel Core i5, 16 GB de RAM, a placa de vídeo uma 2060, uma RTX 2060, né? Legal. Beleza, é um PC show. Só que aí você vai ver, o i5 é um i5 de terceira geração. O 16 GB de RAM, DDR3, entendeu? Não é já aquela tecnologia que a gente imaginou, né? Então ele tá mascarado ali também, induzindo você a comprar. E aí você vê o valor ali, ó, R$3.000. Mas você, com R$3.000, poderia estar comprando uma coisa bem superior àquilo. E às vezes as pessoas não entendem, né? Por exemplo, a gente com os mesmos R$3.000, a gente consegue comprar um processador que tem vídeo integrado, que muitas vezes é melhor que esse computador completo que você falou. Sim. Porque mesmo tendo a placa de vídeo, daquele jeito, pessoal, ela não vai ser o suficiente. E aí só tem esse preconceito, né? Às vezes só o processador sem placa de vídeo já é muitas vezes bem melhor do que esses computadores prontos. E também tem outra situação. Às vezes um notebook vai ser muito melhor do que essas duas opções, tanto o computador pronto, muitas vezes, quanto um computador com placa de vídeo. Que você pode pegar uma promoção que a gente pensa em, vamos lá, R$3.000. Mas R$3.000 você tem que lembrar, você tem que comprar um monitor, tem que comprar mouse, teclado, se você quiser um fone. Então, olha só, assim, R$3.000, R$5.000, você tem que pensar nessas outras coisas. E às vezes num notebook você já tem tudo completo, né? Pode ser que a princípio não seja o que você queira, mas seja o que você consegue comprar. E muitas vezes você pode jogar aquele jogo com a resolução um pouco mais baixa, mexer naquele programa um pouquinho mais devagar, mas vai fazer o que você quer. Sim. Beleza? Às vezes resolve a necessidade da pessoa. Mas de fato, se a pessoa não souber a necessidade e não ter o conhecimento para conseguir resolver esses problemas, ela vai ficar na mão, né? Vai ficar na mão. Aproveitando também esse gancho sobre conhecimento,
tem uma coisa que é simples até de se fazer, só que muita gente fica com medo, né? Que seria o quê? A formatação de computador. Por que eu vou chegar nesse ponto? Quando a gente vai comprar um computador, ou então um notebook que já vem pronto, o notebook, quando ele vem com sistema operacional Windows, por exemplo, você paga também a licença daquele Windows. O preço, no preço já é embutido. Isso aí. E muitas vezes aquele mesmo computador, aquele mesmo hardware com sistema, por exemplo, Linux, ele vai estar cerca de 300, 400 reais mais barato. As pessoas às vezes ficam pensando, nossa, por quê? É porque o Linux ele é um sistema operacional livre, né? Ele não tem preço, ele é gratuito, e aí você consegue economizar. Você sabendo, tendo conhecimento de formatar a sua máquina, você ali já consegue subir um Windows ali na máquina e você não perde a garantia por isso. Isso não dá perca da garantia, por exemplo. Esse é um ponto muito legal, porque eu comprei meu notebook assim. Eu peguei uma promoção de Black Friday, mas ele ser Linux, que fazia ele ser 500 reais mais barato que a mesma versão, com o mesmo Ryzen 7 lá, acho que é 7800, a mesma coisa. A diferença era, um era Linux, o outro era Windows. O Windows era 500 reais mais caro. Então, por exemplo, era 4 mil reais o que é o Windows, o Linux era 3.500. Então, olha só, 500 reais que eu gastei o quê? 5 minutos... 5 minutos eu coloquei o Windows e pronto, acabou todo esse trabalho de 500 reais e eu consegui economizar esse valor. Foi um bom ponto que você elencou, que dentro da área da informática você não tem só esse conhecimento de manutenção. Existem outros conhecimentos que fazem parte desse ecossistema, né? Exatamente. Por exemplo, às vezes a pessoa está com a internet muito ruim, muito devagar. Se ela fizer um cabo de rede e conectar direto no roteador dela, pode ser que melhore a conexão de internet dela. Então é outro conhecimento de rede de computador que é importante, por exemplo, a pessoa jogar. Sim, só pra gente finalizar já esse assunto, tem um outro ponto que também se encaixa aqui, que seria de placa-mãe que a gente estava falando. Alguns tipos de placa-mães, quando a gente está falando ali da conexão de internet dela, tem uma coisa ali que se chama gigabit. Se a sua placa-mãe ela não for gigabit, a sua internet não passa de 100 megabytes por segundo. Você pode ter até 500 mega, 1 giga de internet ali, né? Mas você vai ver, nossa, meu computador não passa de 100 megabytes. É porque você economizou ali na placa-mãe, não quis dar não fez o orçamento certo ali, né? Não escolheu as peças corretas ali para montar o computador e acabou que você tem mais um problema também. Muitas vezes a pessoa quer jogar, por exemplo, jogos online. Jogos online tem uma necessidade de ter um processador melhor do que muitas vezes a placa de vídeo. Então, sei lá, Valorant, League of Legends, Fortnite. Você ter um processador melhor, ele é mais performático dentro do jogo do que propriamente a placa de vídeo. E aí, olha só, a pessoa economiza na placa-mãe. Consequentemente, o socket da placa-mãe vai ser de uma qualidade, num chipset pior. Com isso, ela precisa ter um processador pior. Então, olha só, ela tem uma super placa de vídeo. Nossa, tem uma RTX 4060, uma RTX 3050, sei lá. Uma placa de vídeo legal, mas não tá atingindo, por exemplo, 144 FPS. Por quê? Exatamente, porque ou a placa-mãe é ruim, ou muitas vezes o ping dela é alto, mesmo ela tendo 1 GB de internet, porque a placa-mãe dela é antepassada. Que não consegue aceitar ali mais de 100 megas de internet. Hoje é muito difícil ter uma pessoa que tenha menos de 100 megas. Eu acho que as operadoras nem vendem planos menores que 100 mega. E aí, olha só, a pessoa tá com um computador que não tem o potencial máximo que ela poderia atingir. Perfeitamente. Inclusive, eu já sofri isso no passado também. Né? Vale também por a experiência, a colocação. Porque... eu lembro que eu tinha 50 megas na minha casa, eu tinha um computador show, até tinha um Core i5, uma placa de vídeo legal e tal. Eu achava, né? Eu pensava. até então não tinha... Não é nem conhecimento, assim, não tinha necessidade de fazer um upgrade na época, né? Melhorar aquilo ali na época. Só que aí... eu coloquei uma internet melhor na minha casa, que foi de 120 megas, só que aí quando o cara foi fazer o teste lá da internet, não passava de 100. E aí eu descobri que a minha placa-mãe, ela não era gigabit, por exemplo. Então, olha só, então não adiantava nada você ter uma internet melhor. Não adiantava nada. Porque você não ia conseguir utilizar essa internet melhor. Então, olha só, pessoal, conhecimentos que você só adquire acompanhando esse conteúdo aqui com a gente.
Quando que você ia imaginar que a placa-mãe ela tem relação com a quantidade de megas que você consegue receber de internet dentro do computador? Às vezes a pessoa ela compra, por exemplo, um pendrive de internet para usar o Wi-Fi e não sabe desse conhecimento. E o pendrive de Wi-Fi ele tem muito menos conectividade do que um cabo de rede. Então, consequentemente, vai pegar uma velocidade menor. A latência do cabo tipo, com o cabo ali é tudo muito mais rápido, é bem melhor a conexão. Então, já puxando mais um gancho, falando agora que a gente tá falando de upgrade, que naquela época você não via necessidade, olha só. A gente tem em 2025 e 2026 agora, grandes lançamentos de jogos. E a gente sabe que o público que gosta de jogar tá bem atento nesses lançamentos. O que você acha da necessidade da gente fazer upgrades? Olha só, a gente sabe que com grandes lançamentos, a gente tem pesquisas por peças de computador exponenciais. Então as pessoas vão querer saber mais sobre peças, mais sobre montagem de computador. O que você acha de upgrade aí hoje em dia? Você acha que tá valendo a pena, por exemplo, a pessoa sair do DDR4 dela para ir pro DDR5 hoje? O que você pensa aí desse tipo de upgrade agora, 2025? Ok. Bom, eu concordo com você nesse ponto de lançamento de jogos. Isso acontece toda hora, né? Sim. Bom, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo recentemente, que foi o The Last of Us Remastered, que lançou para o PC. A primeira coisa que eu vi quando ia lançar era se o meu PC tinha os requisitos mínimos, né? Mínimos e os recomendados. E por sorte, sim, tinha, né? Mas, quando a gente fala de jogos assim, a gente tem que pensar em alguns pontos, né? Primeiro, vamos supor aqui, vamos falar do GTA 6, né? Que eu acho que é o grande aqui, que tá todo mundo super ansioso. O GTA 6, ele é um jogo, se você parar pra pensar, mais focado na história. Até porque o online dele, eu imagino que demore um pouco pra vir também, né? Sim. Mas ele, de fato... Para amadurecer, talvez vai demorar uns 2, 3 anos. Mas, de fato, ele não é um jogo competitivo, por exemplo. Sim. Né? Ele é um jogo mais ali, roleplay, pra você jogar com calma. Então, assim, você quer jogar o que ali? Provavelmente 4K, 60 FPS, né? Isso aí. Então, tipo... Se você, com o hardware que a gente tem hoje, muito provavelmente a gente não conseguiria rodar ele nesses requisitos, né? Sim. Então, se não for para rodar 4K 60, vamos jogar no PlayStation 5, né? Vamos ficar no console, né? Porque quando a gente pensa em computador, a gente quer ser entusiasta, né? Então... A gente quer jogar na qualidade mais alta possível, a gente quer jogar na maior quantidade de FPS possível, a gente quer ver a maior quantidade de detalhes que a gente conseguir, a gente quer ver tudo com a maior fluidez possível, né? Quando a gente se fala de jogos. E aí, tudo isso vai requerer uma capacidade de processamento muito forte. Né? Então a gente não vai conseguir simplesmente rodar com aquilo que a gente já tem, muito provavelmente. Para a gente conseguir o ápice daquilo ali, a gente vai precisar ali de fato de um upgrade, né? E o que o João falou aqui de DDR4, DDR5, ele está se referindo ali aos tipos de memórias, né? Tanto de placa de vídeo quanto de memória RAM de fato, né? Então acho que sim, a DDR5 ela já está há algum tempo no mercado, né? E agora ela tá começando a se popularizar entre os usuários mais casuais, né? Tipo, tá bem no início ali, tá engatinhando. As pessoas que não tem dinheiro infinito. Isso. Digamos de passagem. Vamos dizer assim, né? Então, ela tá começando a engatinhar agora entre nós, meros mortais, vamos dizer dessa forma, como o João também falou. Então, começando a ter acesso a esse tipo de tecnologia, ela ainda tá um pouco cara, né? Mas... Pensa no longo prazo. Você fazendo um upgrade, por exemplo, hoje, desse computador, é muito provável que esse computador dure mais 5, 6 anos e funcionando em alto nível, sem que você precise depois, de novo, fazer, tipo, um outro upgrade, né? Claro, você vai fazer um novo upgrade agora no lançamento do GTA 7, quando você faz um novo upgrade desse nível, né? Então, eu acredito que, nesse caso aqui que a gente está teorizando, é super válido, né? Quando a gente chega, por exemplo, em um jogo, alguma tarefa, não só um jogo, né? Mas alguma tarefa que a gente queira fazer ali no nosso computador, que a gente saiba que não vai ter a capacidade necessária, sim, é sempre válido ali um upgrade, principalmente quando é para uma tecnologia nova. Um exemplo que eu gosto de dar também, que é bem interessante. Quando eu fiz o upgrade da minha máquina, que foi desse
dessa gigabit que a gente falou agora, eu optei por mudar toda a geração da minha máquina. Então, eu pulei do DDR3 pro DDR4, troquei toda a meu processador, placa-mãe, mudei até da Intel para AMD também, né, na época. Então, só que hoje, por exemplo, o meu computador ele já carece de um novo upgrade, até porque já fazem ali quase 5 anos também que eu fiz esse upgrade na época. Quando você faz um upgrade, é sempre bom você fazer um upgrade extraindo ao máximo, para que quando você precisa fazer um novo, você não precise ficar ali na mesma geração. Sim. Você não precisa ter a necessidade de ficar ali no DDR4 ainda. Vai fazer um upgrade, já pula para a próxima, que aí você não vai ter muita dor de cabeça com o que vier daqui para frente. Um ponto legal. Recentemente eu fiz o upgrade no meu computador. E eu tava analisando em mudar do DDR4, que eu já tinha, DDR4, para o DDR5. O meu DDR4 era uma placa-mãe junto com o processador lá de 2019. Então era um i5 lá, nona geração. Enfim, já era um computador que já estava defasado. E aí eu pensei, será que eu coloco o DDR5 ou o DDR4? E qual foi a alternativa que eu tomei ali baseado nos preços? A gente sabe que o dólar tá bem caro. Muito. Então mesmo os preços diminuindo, ainda tá caro os preços de máquina no Brasil. E aí eu pensei o seguinte, eu posso pegar um computador de entrada DDR5 ou pegar o melhor possível DDR4. E ambos vão ser basicamente muito próximos do mesmo valor. Muito próximo do mesmo valor. Porque hoje, por exemplo, um pente de memória de 8 GB DDR5 é quase que 32 GB DDR4. Isso dá... Sim. Claro que o DDR5 você tem uma velocidade quase que o dobro. Mas muitas vezes você não vai usar tudo isso. Então o que eu pensei? Eu optei por quê? Eu vou pegar a melhor máquina hoje que existe DDR4. Então eu peguei um AM4, mas o último AM4 X3D que lançou Ryzen 7. Que eu falei, beleza, eu acho que essa máquina aqui vai durar mais uns 5 anos. Uhum. Pode ser que eu não consiga pegar o mais supremo de tudo, mas eu consigo rodar o mínimo. Eu já tenho um videogame, então eu consigo rodar legal o que eu tenho com essa máquina. Eu pensei em optar pelo DDR4 ainda, porque olha só, se eu fosse pegar o DDR5, eu não conseguiria aproveitar nada da minha máquina. Ia ter que trocar as memórias, sim, provavelmente trocar a fonte, porque eu precisaria pegar uma placa-mãe melhor, que exigiria mais consumo de energia. E aí olha só, se eu tenho uma máquina DDR5 com um bom processador, eu não vou pegar uma fonte marromenos, aquela fonte de 250, 500 watts ali. Sabe? Aquela fonte chaveada, sabe? Daquele jeitão. Não tem como. Eu pensei, eu vou optar pelo DDR4, manter algumas peças, mas pegar aquele DDR4 parrudo. Aquela finaleira da geração. Foi o que eu fiz. E tô me dando bem. Eu joguei aí o lançamento do Last of Us 2 remaster, né? Isso. Cara, numa qualidade sinistra. Tudo no alto, achei que foi positiva essa escolha. Um ponto que você tava falando, eu já pensei aqui, foi o seguinte. Essa parte do preço, ok, a gente sabe que tá tudo muito caro de fato, né? E sim, no seu caso, você conseguiria, de fato, montar uma máquina, por exemplo, DDR5, se você quisesse, como você falou, sim, mas essa é uma máquina muito básica. E sim, nesse caso, né, nesse caso em específico, o que você conseguiu aplicar aqui? Tanto o seu conhecimento, né, de você saber ali, e também você aplicou a sua necessidade. Você viu tanto a necessidade que você tinha ali no momento, quanto também você soube aplicar o conhecimento para você pesquisar e não sair perdendo ali na hora de montar o seu computador. E você ainda economizou porque você mesmo montou o seu computador. Perfeito, eu mesmo montei a máquina, fiz o upgrade. Tudo bem que eu demorei bastante tempo, porque eu tive que desmontar, eu tenho um watercooler, enfim, foi um super trabalho para desmontar e montar tudo de novo. Mas hoje eu tô satisfeito com a máquina que eu montei, eu consigo fazer basicamente tudo com a máquina. Então olha só, eu economizei, cara, pelo menos R$1.000 nesse upgrade, porque só de pular a geração você tem que trocar várias pecinhas e tá tudo muito caro. Então eu economizei pelo menos R$1.000 e eu tô satisfeito com a máquina que eu tenho hoje, que eu sei que é topo de linha, podemos dizer assim, na geração passada. Então acho que é um conhecimento, olha só, eu fiz o curso técnico, eu tenho conhecimento, e com esse curso técnico eu economizei pelo menos R$1.000 na hora de montar um computador. Então, economizei pra mim. Eu poderia fazer isso para outras pessoas, montar outros computadores e ganhar dinheiro com isso.
Principalmente, pessoal, olha só a tendência do mercado de trabalho hoje. Com os lançamentos dos jogos, tudo de atualidade, as pessoas vão precisar ter computadores melhores. E com isso, você pode ser essa força de trabalho para montar esses computadores. Todo mundo trabalha com computador. Sim, até porque hoje mesmo, até em um escritório, você tem uma máquina um pouco mais antiga e você vai fazer tarefas simples, tipo, mexer no Word, abrir o Chrome, a máquina já tá ruim, já não funciona, entendeu? Então você ali precisa fazer, de fato, um upgrade para você ter ali, pelo menos, a usabilidade ali da sua máquina. Porque o que é mais vantajoso para uma empresa? Eu imagino assim, você investir numa máquina rápida e seu funcionário ter um bom rendimento, e você conseguir recuperar ali aquele investimento, ou você não investir naquilo, né? E aí o seu funcionário, ele não consegue trabalhar bem por conta do equipamento defasado que ele tem, e aí você acaba tendo um rendimento, né, menor do que poderia ter se você tivesse ali um... Por exemplo, olha só, você está numa farmácia, você quer comprar uma coisa rápida. Quem ir na farmácia, no mercado, quer comprar uma coisa rápida. Você fica 20 minutos esperando a caixa passar a sua compra porque o computador travou. Isso vai te deixar frustrado, sim ou não? Sim, com certeza. Essa caixa, provavelmente, ela vai receber vários xingamentos. Com certeza. Então ela vai ficar extremamente frustrada. Então você vai perder a venda do cliente. Você vai ter um funcionário insatisfeito, frustrado, porque você tem um computador ruim. Quem vai resolver esse problema? Você, que vai lá, vai melhorar esse computador e muitas vezes por R$100, R$150 você compra um SSD que já resolve o problema do computador. Muitas vezes. Você gasta R$50 numa memória e você resolve o problema. E aí quanto que você cobra? Pô, se a memória é 50, você cobra 200 e ganha 150 para colocar uma memória no computador. Tranquilamente. Você limpa, faz todos os procedimentos para deixar aquele computador extremamente bonito, para ter reconhecimento no seu trabalho. Sim. Coloca uma memória, um SSD, boom! O computador já está voando. A pessoa que você está fazendo o trabalho vai ficar extremamente satisfeita, porque sabe que o computador de fato teve uma grande mudança, sim, com tão pouco valor de fato de investimento, e você já consegue tirar de lucro R$150 só usando o conhecimento que você adquire no curso técnico. Então olha só a barreira de entrada curta que você tem para esse mercado, né? Nós falamos no começo sobre aquela tendência desde 2015, 2016, quando começou ali o pessoal ter mais vontade, inclusive também graças à criação de conteúdos para a internet, o pessoal começou a ter um pouquinho mais de conhecimento. E eu lembro que nessa época começou a se popularizar uma coisa que o João falou aqui, que era o SSD. O SSD, ele é basicamente um disco sólido ali de armazenamento, né? Ele substitui o nosso disco rígido, o nosso HD, e ele é muito mais rápido. Claro, na época, assim como as DDR5 são hoje, ele era extremamente caro. Sim. Mas conforme o tempo passou, hoje, já mais de 10 anos depois, ele é uma coisa muito fácil de se encontrar e muito barata. A gente consegue encontrar SSD hoje, um SSD de 120 GB, a gente consegue encontrar por R$100 às vezes, 80, 70 na promoção relâmpago, assim, e é uma coisa que ela dá uma diferença de mais de 100%, é uma diferença absurda. E aí você faz isso ali, esse serviço simples, de trocar, por exemplo, a memória, o SSD, pronto, esses dois aqui, você já teve 120 ali de investimento ali, você teve que comprar o SSD e a memória. Pronto, você cobra R$250 ali, porque você tem que reinstalar o Windows e tal. Pronto, você teve uma grana ali, vamos dizer assim, uma forma rápida. Né? Porque é um serviço rápido. A pessoa com 2 conhecimentos, então, conhecimento de manutenção mais o conhecimento de sistema operacional, instalação. Perfeito. Ela consegue fazer trabalho em basicamente todas as empresas. Você concorda comigo? Sim, se todas as empresas elas têm computadores, você consegue fazer upgrade e fazer, por exemplo, instalação do sistema operacional. Então, basicamente, você consegue trabalhar em qualquer empresa do Brasil. Basta que você vá lá, adquira esse conhecimento, faça a prática e vá se oferecer nas empresas. Então, com 2 conhecimentos, nem necessariamente empresa, até pessoa física, você consegue ir lá e fazer a manutenção no computador do seu amigo. Você consegue ir lá e fazer manutenção numa padaria.
Então, com 2 conhecimentos, você já tem uma barreira de entrada muito curta no mercado de trabalho. Só com esses 2 conhecimentos. Imagina com os restos dos conhecimentos que a gente tem. Que a gente tem aqui no nosso curso, por exemplo, né? Sim. Que nem a gente falou também no começo. Aqui, o curso, ele abre um leque de possibilidades, né? Por exemplo, o João, ele é programador. Eu sou técnico em informática, mais voltado ali para o hardware, manutenção de computadores e tudo mais. A gente fez o mesmo curso e olha os rumos diferentes que nós conseguimos tomar. No final, claro, também somos professores. Mas é todo o conhecimento adquirido ali, principalmente no curso técnico em informática. E isso é muito legal, porque pode ser que a pessoa faça um curso e não vá nem para minha área, nem para a sua. Vá mexer com segurança da informação, por exemplo. Sim. Que é uma área que está super em alta também. Você já, por exemplo, ligou o seu computador e apareceu lá o CMD com os códigos estranhos, abriu e fechou? Olha só, o pessoal que joga jogo pirata sim. tem esse problema, É verdade. né? Ligou o computador, abriu e fechou o CMD, aquela telinha preta, você não sabe o que está acontecendo. Você abre o Google Chrome, você tem 16 GB de memória RAM, mas o computador não roda nada. Olha só que perigoso, né? Uma coisa que acontece, sempre aconteceu, né? Principalmente quando a gente se fala de Brasil. A gente vive num país que, infelizmente, as coisas não são tão fáceis, né? Pra gente comprar um jogo hoje por volta de R$500, dependendo ali do jogo, de quem publicou. Então, fica muito difícil, é muito complicado a gente conseguir ter acesso àquilo que a gente quer. E muitas vezes as pessoas acabam optando por ter um computador, pensa assim, eu vou ter um PC, porque no PC eu consigo instalar jogos piratas, né? Jogos que eu não vou precisar pagar para estar jogando, que eu pagaria muito caro neles, né? Isso, claro, é um bom retorno do investimento que você deu ali no computador, mas há muitos riscos, né? Por conta do quê? Você está instalando um software ali que quando ele é original, ele vem da empresa que desenvolveu o jogo, ele tem uma assinatura digital, esse software você sabe que ele é seguro, ele vem de uma fonte confiável. Agora, quando você baixa um software ali modificado, né, como a gente chama que são os craques, aí você não sabe que modificou aquilo. Beleza, você pode executar o jogo abriu, mas você não sabe o que está executando por trás ali na sua máquina. E você nem tem o conhecimento necessário para, por exemplo, ir lá no gerenciador de tarefa, ver os processos que estão rodando, identificar o que é um processo do sistema operacional e o que não é do sistema operacional que pode estar sendo executado numa porta do seu computador. Então, olha só, é legal você jogar uma coisa sem poder pagar por isso? Talvez seja interessante para você que não tem o valor para investir, beleza? Não que seja legal no ponto de vista de lei, beleza? Enfim, não que nós fazemos isso, nem apoiamos. Mas olha só, às vezes a pessoa faz isso sem aquele conhecimento necessário, adquire um vírus na máquina dela sem ela perceber, e aquele vírus tá roubando todos os dados que tá pegando na rede dela. Muitas vezes o pai dela trabalha como gerente, coordenador de uma grande empresa, mexe com documentos extremamente sensíveis e esse documento vaza. Olha só. Olha o perigo que é a pessoa. Ali, né? Então, vamos pensar na seguinte situação, bem simples assim. O seu pai trabalha de home office, né? Ele é gerente da Coca-Cola e por algum motivo ele tem uma cópia de segurança da receita da Coca-Cola no computador dele. E aí você, entusiasta, vai querer jogar ali o GTA 6, só que você não tem ali o dinheiro necessário. Você pensa, poxa, eu vou tentar aqui piratear esse jogo, eu vou craquear esse jogo. E aí o que pode acontecer? Quando você instala ali o crack, vem um phishing, né, junto com esse jogo, e aí ele rouba ali todos os seus dados por trás, como o João falou, sem você nem perceber, você nem sabe que aquilo ali tá rodando na sua máquina. Tem alguns que são até um pouco mais descarados também, como você falou, que tipo, eles estouram ali o uso da tua memória RAM e o teu computador fica extremamente lento, né, mas aí você já consegue de repente até associar, putz, depois que eu instalei isso daqui que zoou. Mas há um grande risco, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você baixa da internet, com o que você instala no seu computador, porque há um risco enorme, porque a todo momento há pessoas tentando roubar dados de outras pessoas e de grandes empresas. E olha só, você citou um exemplo bem grande, nossa, a receita da Coca-Cola. Vamos pensar no exemplo mais simples possível. Uma coisa de valor que essa pessoa tenha, conta do banco.
A sua conta do banco tá linkada ao seu e-mail? Sim, todo mundo. Todo mundo. Se aquele vírus, ele acessa, por exemplo, o seu navegador, você é aquela pessoa que clica ali em salvar as senhas? Muitas pessoas clicam sim. Eu sou uma dessas pessoas, por exemplo. Olha só, clicou em salvar a senha. No Google Chrome, por exemplo, você consegue ver as senhas que estão lá salvas sem nenhum tipo de criptografia. Então, você instalou alguma coisa que não deveria, pegou um vírus, esse vírus acessa, por exemplo, o seu navegador, vê as suas senhas ou acessa o seu e-mail e dentro do seu e-mail você tem várias contas conectadas. E aí você pode achar, ele não vai conseguir sacar dinheiro da minha conta porque eu tenho outra senha ou biometria. Tudo bem, só sabendo, por exemplo, o valor de saldo que você tem, uma pessoa já pode te ligar tentando aplicar um golpe. Então, olha só, você tomou um golpe por causa de uma ação que você tomou lá atrás que você nem se lembra mais. Então veja como esse conhecimento de segurança da informação é muito importante na vida das pessoas. Tu falou um ponto interessante, que é uma coisa que às vezes as pessoas fazem e elas não percebem. Que é o quê? Fazer o login em computadores não confiáveis. Olha só. Né? Isso aqui, por exemplo, imagina que, como o João falou, você tem o seu computador na sua casa, o seu computador está perfeito, você é um cara que só compra os softwares ali original, você é um cara que você toma todo o cuidado possível com a sua máquina. Show de bola. Só que aí você vai numa lan house, nessa lan house você loga o seu e-mail para, por exemplo, imprimir um arquivo. Normalmente a gente usa a lan house para isso hoje em dia, né? Você vai na lan house para imprimir um arquivo, você fez o login na sua conta Google, pronto. Se aquele computador ele tiver qualquer tipo de software malicioso, sua conta, com todos os seus dados ali, suas senhas, podem ser roubadas e acontecer tudo isso que você falou. Outra coisa, atenção pessoal que faz faculdade, faz curso técnico, presencial. Você que fica aí no laboratório, eu sei que eu tenho alunos que fazem isso. Você que está no laboratório da sua escola, da sua faculdade, do seu curso, e coloca o seu Gmail, seu WhatsApp conectado na conta e nem usar pelo menos uma guia anônima, você está correndo muito perigo. Muito mesmo. Você pode achar que ninguém vai fazer nada. Mas definitivamente pode ser que os alunos não façam nada. Mas tem um vírus, a máquina pode ter um vírus, enfim... E pode ter as contas roubadas. E olha só, ela tem uma conta de Gmail, que tem conta de banco, que tem conta de investimento, que tem tudo logado no e-mail, e ela perde isso. Imagina a dor de cabeça que a pessoa vai precisar sofrer, né? E até porque hoje em dia, com a gigantesca popularização da internet, tudo está sincronizado. Praticamente tudo acontece em tempo real. Então, eu fiz um login aqui no computador, ele já tá ali, sincronizando todos os meus dados. Não sei se já aconteceu com alguém da audiência, ou então com você também, João. Você colocar, por exemplo, a sua conta do Gmail rapidinho ali em algum outro computador, ele puxa até mesmo o tema que você usa no navegador. Se você tem um tema personalizado, até isso ele vai puxar. Ele puxa tudo. Tudo que você tem salvo. Até as pesquisas que você faz no celular aparece lá no computador também, exatamente. Para ver como tá tudo conectado. Olha só, pessoal, a gente conversou sobre várias coisas diferentes. E veja que todas as coisas têm uma conexão em comum, que é o conhecimento na área de tecnologia. Independente se você for um entusiasta de software, um entusiasta de computadores, você precisa desse conhecimento na área de tecnologia e é por isso que eu falo sempre do curso técnico. Eu sou aluno, fui aluno ali de curso técnico, o Henrique foi aluno de curso técnico e veja como ele muda a vida das pessoas. Hoje a gente está numa situação bem melhor, não só financeiramente, mas podendo aplicar conhecimentos na nossa vida pessoal por causa do curso técnico. Então, ele é muito legal para você que gosta da área de tecnologia, gosta da área de games e não sabe aonde vai trabalhar nessa área. Porque ao invés de você fazer um curso separado ali, um curso ali, um curso aqui, você faz um curso técnico e esse curso técnico você já tem todas as áreas da tecnologia, um pouquinho, uma fração, para que você possa falar, terminei o curso técnico, vou seguir nessa área específica. E foi o que nós fizemos. Como a gente falou, eu volto a repetir, o leque é gigantesco. Não só programador ou então manutenção de computadores, mas gerenciamento de redes também. É uma coisa que é muito em alta também, muito comum a gente ver grandes empresas, né? Nem grandes empresas, mas em casa mesmo, né? Fazer uma estrutura de rede ali, uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, um escritório, ter todo aquele gerenciamento de rede é sempre muito importante. Até porque, se a gente pega ali
um tipo de vírus que vai espalhar ali na nossa rede, a gente também tem que ter toda a segurança. Olha só, até falando de rede de computador, é um ponto muito legal, até para os nossos espectadores, um trabalho que eu fiz recentemente, o tio da minha namorada, ele tem um sobrado. Certo. A internet, o roteador principal, que vem com a internet lá da fibra do poste, fica no andar de baixo, no térreo. Todo mundo fica, os quartos, a sala, é tudo em cima. Em cima. Não funciona nada de internet. Com os conhecimentos que eu aprendi, às vezes usando outro roteador, com cabo de rede, eu consegui montar uma infraestrutura para ele de repetidores, onde a internet ela funciona na casa inteira. Então, olha só, é um trabalho não simples, tá? Porque você precisa dimensionar, passar cabo de rede. Mas uma vez que você aprendeu esse trabalho, você não aplica só na casa de uma pessoa. Você aplica em qualquer empresa. Porque qualquer empresa hoje em dia tem internet. E se tem internet, tem cabo de rede, tem sistema de modem, roteador, switch, enfim, tem várias coisas. Várias coisas. Você puxou esse ponto. Um dos meus primeiros trabalhos também como técnico de informática foi de estrutura de redes também. Legal. Né? Foi um caso parecido, era uma casa de 2 andares, onde o modem ficava na sala, embaixo, tipo no térreo. E praticamente se você ia para a cozinha já não funcionava, quanto menos em cima. E aí, foi um trabalho ali de uns 3 dias, porque deu mais trabalho do que a gente imaginou, mas a gente conseguiu fazer toda a estrutura com repetidores ali, para funcionar o Wi-Fi, pelo menos, na casa inteira. E ainda a gente conseguiu colocar, tipo, a rede cabeada em alguns pontos específicos onde tinha computadores. Tinha computadores nos 2 quartos e também em um escritório que eles tinham ali na casa. Então a gente conseguiu colocar ainda rede cabeada nesses 3 pontos. E aí, às vezes, a pessoa imagina, nossa, mas a pessoa vai gastar R$1.000 para fazer isso? Pessoal, a pessoa tem um problema. Ela não consegue acessar a internet basicamente na casa inteira. Nos quartos, na sala. Resolver esse problema vai aliviar muito a vida da pessoa. Sim. E a gente costuma dar mais valor a problemas. Então, olha só, resolver a internet da minha casa é um super problema. Você pode cobrar R$1.000 que a pessoa vai pagar esses R$1.000. Você vai falar, você vai ter internet na casa inteira. Claro que você vai ter um super trabalho de ir lá, fazer cabo de rede, dimensionar a rede para que ela fique certa em todos os cômodos. Fez esse trabalho, você vai cobrar R$1.000 e pronto. Tranquilamente. Não, nossa, tudo isso a pessoa paga. Pode falar que não paga. Se você tiver numa empresa e tiver vários computadores, por exemplo, que você precise ligar eles a uma rede para fazer impressão, paga. Vai pagar porque é uma necessidade da empresa, e se a empresa não tem um profissional para fazer isso, ela vai procurar um profissional no mercado que faça isso, e você pode ser esse profissional. E um ponto importante da gente falar é que por incrível que pareça, a área carece de profissionais, né? Sim. Porque muita gente tem muita procura de emprego e não tem gente capacitada o suficiente para suprir todas as vagas. Porque cada vez mais está tudo ficando mais tecnológico. Empresas estão cada vez mais se modernizando. E não tem gente o suficiente para suprir tudo isso. Você facilmente encontra um técnico de informática com 2 ou até mesmo 3 empregos, dependendo ali de como for a rotina, para estar suprindo, 3 empresas diferentes, por exemplo. A pessoa acha que não, talvez a gente esteja exagerando, mas eu mesmo já tive momentos de trabalhar em várias empresas diferentes por causa da qualificação. Pô, João, eu já fiz um curso técnico em informática básico lá atrás e não consigo achar vaga. Talvez essa pessoa não esteja qualificada o suficiente para as vagas. Porque vaga, pessoal, existe. Existe o trabalho porque todo mundo usa computador, todas as empresas. Então existe essa necessidade. Agora você precisa se qualificar. Não adianta você fazer um cursinho lá aleatório em 2016 e achar que as máquinas são todas iguais hoje em dia. Não são. Nossa, de 2016 para cá, olha quanta coisa mudou. Mudou praticamente tudo. Então, se a pessoa ela não tem os conhecimentos atualizados, saber conversar, ter uma experiência com manutenção, procurar, souber identificar os principais problemas, ela não consegue as vagas. E aí ela acha que a área não tem vaga, mas totalmente diferente. A área da tecnologia é uma das áreas que mais crescem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estamos chegando no final, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado até agora. Lembrando, curta o nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de colocar aqui nos comentários a sua dúvida, que eu e o Henrique vamos responder a sua dúvida aqui nos comentários.
Legal? Tem mais alguma coisa a adicionar, Henrique? Eu só queria agradecer a nossa audiência, né? Legal. Por ter assistido até aqui. E estude. Procure estudar, procure uma qualificação técnica, que com certeza você conseguirá um emprego muito facilmente. Ou até mais de um, como a gente falou aqui. Com certeza, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.